Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Nós temos aqui no quadro esse triângulo ABE, em que esta seviana EC, é uma mediana, e ela tem medida igual a raiz de 6 menos raiz de 2. E a base desse triângulo mede 4. Portanto, como o segmento EC é uma mediana, então aqui mede 2 e aqui mede 2. Bom, aqui nós sabemos que vale 15 graus. Também é dado por hipótese que o ângulo Y ele é um ângulo agudo, ou seja, ele é um ângulo menor do que 90 graus. A gente quer saber qual é o valor do ângulo X nessas condições. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é usar a lei dos senos para esse triângulo. Daí a gente vai conseguir descobrir o valor do ângulo Y. E após isso a gente vai usar um pouquinho de traços auxiliares geométricos para resolver essa questão, para descobrir qual é o valor do ângulo X. Bom, usando a lei dos senos nesse triângulo, a gente vai perceber que a gente vai precisar calcular o seno de 15 graus. Então, eu já vou colocar aqui o seno de 15 graus. Como que a gente faz para calcular o seno deste ângulo? Bom, isso daqui é a mesma coisa que o seno de 45 graus menos 30 graus, né? 45 menos 30 dá 15. E agora a gente usa a fórmula do seno de A menos B. Seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então vai ficar seno de 45 vezes o cosseno de 30 menos o seno de 30 vezes o cosseno de 45 graus. Então, quanto que vale o seno de 45 graus? Ele vale raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale o cosseno de 30 graus? Vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. Agora, desenvolvendo esta parte, vamos obter raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 2 vezes 2 dá 4. E aqui vai ficar raiz de 2 dividido por 4. De modo que o seno de 15 graus, ele vale raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4. Esse é o valor do seno de 15 graus. E agora a gente consegue descobrir o valor do ângulo Y utilizando a lei dos senos. A gente faz raiz de 2, ou melhor, raiz de 6 menos raiz de 2 está para o seno de 15. Só que o seno de 15 a gente acabou de descobrir que vale raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Assim como 2 está para o seno de Y. Assim como 2 está para o seno de Y. Perceba que a gente vai poder cancelar este raiz de 6 menos raiz de 2 com esse raiz de 6 menos raiz de 2. E daí o que vai acontecer? A gente vai obter que o seno de Y, se a gente desenvolver essa expressão aqui, o seno de Y ele vai ser igual a 2 dividido por 4, ou seja, 1 sobre 2. E como o Y é um ângulo num triângulo, então ele varia de 0 até 180 graus. Quais são os valores de Y de 0 até 180 graus? Tais que o seno dele é 1 sobre 2. O Y ele pode ser 30 graus, seno de 30 vale 1 sobre 2, mas o Y também poderia ser 150 graus. Seno de 150 graus também vale 1 sobre 2. Mas como o Y ele é um ângulo agudo, isso foi dado por hipótese, então a gente descarta o Y igual a 150 graus e ficamos apenas com Y igual a 30 graus. Portanto, o Y ele só pode ser igual a 30 graus nessas condições. E agora, a gente descoberto o ângulo Y, a gente vai tentar descobrir o valor do ângulo X, não por trigonometria. Vamos tentar usar agora um traço auxiliar geométrico. E agora, para descobrir o valor do ângulo X, já que nós já conhecemos esse ângulo Y valendo 30 graus, nós vamos nos utilizar de um triângulo equilátero auxiliar, porque aqui nós temos um segmento que é a base desse triângulo e esse ponto C é ponto médio. Então a ideia é o seguinte, vamos construir aqui um triângulo equilátero, porque ao a gente ligar esse vértice do triângulo equilátero até esse ponto C, o que acontece? Como
esse ponto aqui, ele é ponto médio desse segmento, então isso aqui é uma mediana do triângulo equilátero, só que a mediana do triângulo equilátero também é uma altura, também é uma mediatriz, né? Essa reta aqui, né? Essa reta que dá suporte à altura, ela é uma mediatriz desse segmento e ela também é uma bissetriz, né? Ou seja, aqui vale 30, aqui vale 30. Então, eu vou marcar por enquanto este ângulo daqui de 30 graus. Agora perceba que o legal disso tudo é que se a gente ligar esse ponto até o ponto E, note esse quadrilátero, ó, que se formou aqui. Esse quadrilátero ele é um quadrilátero inscritível. E por que ele é um quadrilátero inscritível? Porque nós temos um 30 graus olhando para essa corda que mede 2 e esse ângulo de 30 graus olhando para essa corda que mede 2. Então, isso significa que o quadrilátero é inscritível, uma caracterização de quadriláteros inscritíveis. Ou seja, aqui tem que valer 15. Ó. Aqui vale 15 graus, porque esse 15 está olhando para esta corda e esse ângulo está olhando para a mesma corda. Então, lá em cima vale 15. Como isso aqui vale 30, né? Então, aqui vale 15 graus também. Vamos marcar nesta posição um ângulo de 15 graus. Quanto que vale este ângulo daqui? Ele vale 45. Né? Porque tudo isso aqui vale 60. Agora nota que nós temos um triângulo equilátero e isso daqui é um triângulo isósceles. Ó. Esse triângulo, ele é triângulo isósceles porque ele tem ângulo de 45 e 45 graus. Ou seja, esse ponto E, ele está sobre a mediatriz desse lado desse triângulo equilátero, porque esse lado aqui, né, é igual a esse lado, por causa do triângulo isósceles. Então, como esse ponto E ele está sobre esta mediatriz, significa que esta reta aqui, ó, ela é mediatriz desse lado do triângulo equilátero. Como ela é uma mediatriz, então ela também tem que ser uma bissetriz deste ângulo de 60 graus. Logo aqui vale 30 e o x também vale 30 graus, e é exatamente isso que a gente queria descobrir, que o x vale 30 graus.